Eu sou o William, fundador da WK Produções, e hoje estamos iniciando o primeiro episódio de 2026 do Papo e Negócio podcast. E juntamente comigo está novamente aqui o meu amigo, meu parceiro. Fábio Teixeira, sócio fundador da FF Casa e Construção. Legal. E antes da gente começar esse bate-papo, a gente vai deixar aqui para vocês o recado dos nossos patrocinadores. Você conhece a WK Produções? Na WK Produções, você grava com áudio de alta qualidade e vídeo profissional em um estúdio moderno e equipado. Seja para entrevistas, podcasts ou conteúdos digitais, temos tudo para você brilhar na internet. Venha conhecer nosso espaço aqui no Rodi Ramos. Você conhece a FF Casa e Construção? Aqui você encontra materiais de qualidade, ferramentas e tudo o que precisa para a sua obra ou reforma. De pequenos reparos a grandes projetos, estamos prontos para te atender com preço justo e variedade incrível. Visite hoje mesmo a nossa loja e comece a construir os seus sonhos. E para você que está nos assistindo, não esquece de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e comentar. E também, se você quer participar do nosso programa como patrocinador ou entrevistado, entre em contato com a nossa assessoria. Os contatos estão aqui na descrição do vídeo. Então, esteja conosco nesse projeto. E sem mais delongas, Fábio, apresenta a nossa convidada. É isso aí, William. Primeiramente, obrigado e vamos para mais um ano de muitas entrevistas e tenho certeza que vai ter muito conteúdo bom. E tenho certeza que vamos ter tão bons convidados quanto a nossa convidada de hoje, Giovana. Prazer em recebê-la. Muito obrigado pela sua disponibilidade por estar aqui. Obrigada. E, Giovana, a gente tenho certeza que vai ser um papo muito bom, então a gente já vai começar pelo começo. Como eu sei que você é uma estrategista, eu queria entender, Giovana, quando a gente fala de estratégia, do que estamos falando na prática? Legal. Estratégia é quando a gente efetivamente pensa num ponto focal da nossa empresa. Eu vou falar muito aqui hoje sobre a essência da marca, tá? Então vamos pensar na essência da sua marca. Hoje, o que ela entrega? Referente à missão, visão, valores, é extrair o máximo e a gente se debruçar nessa energia. O que a gente quer construir efetivamente? Pensar minuciosamente para evitar todas as objeções, porque nós pensamos a longo prazo. E estratégia é pensar a longo prazo e estratégia também é a gente unir algo sustentável. Então, estratégia é a gente focar efetivamente no que a gente vai fazer sem se perder. É uma decisão muito mais assertiva, assim, sabe? Interessante. E quando você fala nesses pontos, né, Giovana, a gente entende aqui, então por que tanta gente trabalha muito ainda nesse sentido e ainda sente que o negócio não sai do lugar? Eu acredito que seja muita ansiedade. E além dessa ansiedade, a falta de preparo. Por quê? A gente, antigamente, vamos dizer que até 2010, a gente podia construir uma empresa tranquilamente e a gente ia se desenvolvendo aos poucos. Hoje nós temos tantas informações vindo de todos os lados que é importante a gente ter algo muito claro. Por quê? Tem outras empresas disputando conosco. Quem são essas empresas? Essas empresas têm essas informações estratégicas e vão se colocar muito melhor do que a gente. Ou seja, não funciona mais como 2010. Hoje a gente está em outra área, hoje a gente precisa falar de um assunto focal. Então, não funciona mais a gente não pensar a longo prazo. Antes, essa ansiedade rolava muito. Tinha, porque não tinha essa informação. Hoje nós temos essa informação, temos a informação do que é um negócio sustentável, do que é uma estratégia, e isso tem que ser aplicado. Então, eu acredito que não funcione por isso. Hoje não funciona por conta dessa ansiedade mesmo. E dentro do que você falou, Giovana, você acha que também não tem a questão do medo, né? Então a gente vê isso, como a gente falou aqui, né? Tanta gente ainda insiste, vê que não sai do lugar, mas isso também não é associado ao medo da pessoa investir, porque você trabalhar com isso, com essa estratégia, requer um investimento e principalmente quem está no começo, não tem esse medo de investir e dar errado. Então, além da ansiedade, você acha que você não associa também um pouquinho com o medo de não dar certo, da pessoa ficar com esse receio de dar errado, não arriscar, enfim. Você acha que tem alguma coisinha nesse sentido também? Claro que eu associo ao medo. Eu primeiro começo com ansiedade porque ela é acelerada. Logo a gente constrói uma coisa que não é planejada. Claro que tenho medo, mas a ansiedade eu entendo que seja algo mais central. Se for para colocar de frente, é a ansiedade,
mas antes da ansiedade vem o medo. Toda ansiedade, ela se desenvolve a partir de um medo específico também, e a longo prazo. A gente quer pensar muito rápido, a gente estamos numa era acelerada. A gente tem conteúdo, a gente tem informação na palma da nossa mão. Sim. Antes a gente precisava despertador. Vamos falar de despertador? Ah, Antes interessante. tinha um reloginho aqui Uhum. na cabeceira da nossa cama pra gente acordar. Hoje não, hoje a gente tem no celular. Se é pra assistir jornal, no celular. Se é pra gente conversar, fazer ligação. Antes era orelhão. Sim. Hoje é aqui, tudo na nossa mão. Então eu entendo que por conta dessas informações mais rápidas também, nós precisamos estar acompanhando e já não há mais tempo de ter medo. Principalmente em 2026, eu vou explicar um pouquinho por que mais pra frente. Legal, interessante. Não, muito legal. E assim, você falando, Giovana, a respeito dessa questão, antigamente a gente tinha o despertador, né, ligação. Hoje é raro alguém fazer uma ligação. É Aham. muito raro. Você vai pegar ali, vai mandar uma mensagem. Enquanto você manda uma mensagem, você aciona o app do banco. Enquanto você aciona o app do banco, você está resolvendo uma outra coisa, né? Então, é aquilo que a gente estava falando aqui nos bastidores, a questão de você ser multitarefas, né? Uhum. E a questão das multitarefas nem sempre é algo tão benéfico, né? Não. É aquilo que a gente falou, né? Eu me considero uma pessoa prática, logo eu faço as ligações. Eu sou da pessoa que Sim. liga. Eu mando mensagem, não respondeu, pô, Vai lá e tá liga. continuando, a vida continua. Às vezes, eu não tenho tempo, não tenho prazo para esperar uma mensagem. Outra coisa, eu preciso entender muito tese, eu preciso entender o que você quer me dizer com essa mensagem. Será que eu interpretei certo? Entendo que às vezes as mensagens não funcionam tão bem com forma de interpretação também. Sim. Por isso que eu prefiro ligar, eu particularmente. Mas eu tenho até um feedback, ô, Giovana, dentro disso, e foi recente. A gente fez um investimento em tráfego pago aqui para divulgar a nossa marca Estúdio e buscar clientes, e eu achei impressionante. Se eu não me engano, Fabio, eu recebi, eu acho que 20 contatos de interesses, e para receber desses 20, 3 contatos de leads qualificados. E quando eu liguei, o cliente falou: Nossa, mas eu já acionei tanto estúdio e ninguém me ligou. E você é o primeiro que faz isso. Então, assim, poxa, sensacional, já ganhou 10 pontos. Eu precisava que alguém me ligasse. Porque. E ela falou exatamente o que você falou, Giovana. Relacionamento. Vamos falar sobre relacionamento? Sim. Vamos falar sobre. A gente vende com relacionamento. Sim. Então, vamos voltar para antigamente também, porque ainda funciona. Existem muitas coisas de antigamente que ainda funciona, mas com tanta informação, tanta tecnologia, a gente se perde. Fala, não, eu vou procurar aqui alguma coisa nessa inteligência aqui, vou ver se funciona. Mas ligação funciona super. Uhum. E outra, deixa eu te entender, o que você acha? Um áudio já é super interessante, já escuto de fato, efetivamente, sua voz, já associo sua imagem à sua voz, associo de fato o que você quer falar, ficou claro para mim. Não tem duplo significado, de tipo, olha, eu quis dizer uma coisa, mas você interpretou outra. Isso não acontece. Então, áudio também faz parte do relacionamento. Se relacione através de áudio, se relacione através de contato humano, que isso é muito importante ainda em 2026. Uhum. E entra exatamente no que você falou, né? Quando eu voltei com essa devolutiva, ela falou: Nossa, William, eu tô mandando tanta mensagem e eu tô recebendo respostas que parece que a pessoa que tá do outro lado não entendeu o que eu quis dizer e nem se preocupou em me ligar para saber. E também tive recente, se eu não me engano, foi ontem, antes de ontem, de uma nova cliente que vai começar com a gente aqui. E eu mandei para ela, ela mandou: William, eu queria uma sugestão de nome de podcast. E o nome que ela passou deu um ar assim, e a gente já tava numa conversa um pouco mais descontraída. E aí eu escrevi: Olha, eu acho que esse nome não fica legal, porque associa muito ao programa policial, nesse sentido. E eu coloquei um kkk. Aí ela me respondeu assim: Então, William, como você riu, eu não sei se. Aí eu peguei na hora e mandei o áudio e falei: Não, eu ri assim porque não faz parte. O meu kkk foi no sentido que não faz muito conexão no que você quer entregar de conteúdo. Ah, tá, eu entendi. Mas imagina se eu não tivesse mandado um áudio. É importantíssimo. Ia dar muito errado. Ia dar muito Ainda bem que errado. você mandou, então. Eu falei: Nossa, e é realmente isso, né? E tudo eu acho que nesse nosso bate-papo ele vai convergir com a questão de ansiedade, né? As pessoas elas estão muito ansiosas ou estão muito práticas. E acho que dependendo do contexto, dependendo do negócio, a praticidade e a rapidez, a agilidade ou dinamismo às vezes não funciona. Causa o erro da interpretação, né? Às vezes não funciona quando a gente direciona para o lugar errado, daí a gente volta para a estratégia. Você mandar áudio também é uma estratégia de venda. Uhum. Então, saber onde a gente vai depositar essa energia estrategicamente é muito importante.
Muito importante. Uhum. Ah, E falando um pouquinho hoje da questão de se manter aí no negócio, aí entra muito na estratégia que você está falando. E o que faz um negócio se manter de pé, assim, pô, o que que você traria para a gente como uma sugestão, uma dica ou uma reflexão do que faz, assim, um segredo do negócio se tornar e se manter por um longo prazo de pé, sustentável? Estrutura. Uma empresa precisa de uma estrutura. E essa estrutura, se feita de forma estratégica, ela é bem direcionada, logo ela se torna sustentável. Tá? Então ela consegue rodar, ela consegue girar muito bem, porque nós pensamos de ponta a ponta, a longo prazo, o que vai acontecer, o que vai funcionar, o que não vai funcionar. Ser estrategista é você mitigar os erros, não só os que estão aqui agora, mas os que estão lá na frente. Então, você lidar com o estrategista não é muito legal, porque eu vou ficar o tempo inteiro com você. Tá, mas isso aqui, isso aí, será que não vai dar ruim? Será que não vai dar? Será que lá na frente a gente não vai ter um problema com isso? O que você quer se comunicar agora faz sentido a longo prazo para você? Você vai conseguir sustentar isso? Então, essa falta de estrutura não mantém uma empresa a longo prazo. Precisa ter essa estrutura completa de entender não só da empresa, mas também do dono, tá? O dono precisa ter uma estrutura pessoal, psicológica, física, precisa cuidar disso tudo para fazer rodar tudo lá na frente com a empresa. Então, pensamento estratégico e pensamento sustentável tem que ser a estrutura do seu negócio. Pensar primeiro aonde eu começo, para onde que eu vou e aonde eu quero ir, por partes. Mais uma vez, com relação à ansiedade. A gente não trabalha com estrutura e ansiedade, elas não caminham sim. juntas. A gente precisa trabalhar com processos. E os processos, eles são definidos e não tem ansiedade. Eles precisam ser muito bem elaborados. Com essa estrutura é muito difícil. Não, legal. E assim, Giovana, a gente falando sobre ansiedade está relacionado com saúde, né? Saúde física, mental e tudo mais. E a gente aqui somos empreendedores e falamos para empreendedores. E a gente tem que falar da saúde também financeira e da saúde do empreendimento, né? Você falou sobre o planejamento, sobre a estrutura, montar essa estrutura, né? A minha pergunta é: será que a saúde do negócio ela só condiz, ou ela só está relacionada com vender? Vendeu bem, o negócio que vende bem, ele é saudável, ou tem mais coisa fora só o vender bem para que a saúde da empresa seja, para você falar, não, meu negócio é saudável? O que a empresa está equilibrado dentro de uma empresa para que a gente possa falar, olha, eu tenho ou eu cuido de uma empresa que tem uma estrutura saudável? Quando eu falo sobre estratégia, eu falo sobre algo sustentável. Logo, eu tenho venda e essa venda eu consigo assumir a longo prazo, porque eu pensei, se, por exemplo, porventura, a saúde financeira da minha empresa não funcionar muito bem, eu estou respaldado para isso. Então, a estratégia também vem nesse sentido. Então, não existe uma venda direta. Você pode vender muito, você pode vender 1 milhão, mas ele pode se acabar também no próximo mês. Sim. Então, essa estratégia dentro do teu campo financeiro da tua empresa, ele é muito importante. Como que você vai fazer essa distinção? Como que você vai conseguir efetivamente vender e manter com a sua estrutura, com a sua estratégia, com os seus processos? Não adiante coisas. Não fique ansioso. O seu negócio, ele é seu negócio. E quando você pensa em um negócio próprio, você pensa em longo prazo. Logo, você tem que construir ele com cuidado, com calma, com carinho, com atenção e sustentável. Sustentável é você conseguir manter o seu tom de voz, você conseguir sustentar quem você é a longo prazo. A gente não precisa construir um personagem, a gente não precisa construir um tipo de fala para a gente se associar muito à nossa empresa, porque a essência da nossa marca é aquilo que a gente se comunica de fato, Sim. tá? Então é extrair toda a essência da sua marca para você conseguir se comunicar super bem, para você conseguir falar efetivamente com aquela pessoa com quem você quer falar. Eu sou na agência em que eu trabalho hoje, eu sou conhecida mais como tia, porque a agência é nova e eu tenho 28 anos, então Nossa, se você é tia com 28 anos. então a galera é nova, a galera é nova. E por que, tia? Porque os meus ganchos são fortes Sim. e ganchos fortes puxam muita atenção. Sim. Mas como esses ganchos fortes vão chamar atenção também? Eles estão associados a
tipografia da minha empresa, a linguagem visual da minha empresa, ao tom de voz da minha empresa, ao meu posicionamento da minha empresa. Logo, a gente pensa como isso vai se manter também, entendeu? Então, não adianta só eu postar, ai, baixei ali um aplicativo que realiza, não vou falar porque não está patrocinando, mas baixei um aplicativo que realiza designs, enfim, que edita vídeo, e eu vou fazer isso tudo. Com calma. Faz sentido para você? Faz sentido a longo prazo? A ansiedade não trabalha junto. Não trabalha. E Entendo. desculpa até aproveitar, Wendy, que Uhum. ela me deu um gancho muito legal, que a questão, a gente está falando muito de estrutura, né? Muito. E eu sou do ramo de construção, então estrutura eu conheço. E a gente está falando de ansiedade. Uhum. Para mim, a ansiedade é você querer montar o telhado da sua casa antes de ter começado a estrutura, o alicerce. Sim. E é mais ou menos isso que a gente passa hoje. Sim. Mas, já que nós estamos aqui falando para milhares e milhares de empreendedores, eu acho que todo mundo quer saber como a gente começa essa estrutura, porque não começa da noite para o dia. Uhum. A gente sabe que para você hoje ter uma empresa que você pode se dizer que ela está num nível de maturidade ali médio, 5, 10 anos, Sim. né? Tem a gente estava conversando sobre isso ontem, Exato. William, falando sobre isso. Tem gente que com 3 meses quer que a empresa esteja dando bilhões. Uhum. Isso não existe, gente. Vamos ter um pouco de bom senso, porque isso não acontece. Você precisa ter resiliência, você precisa passar por processos para que essa empresa cresça. Mas vindo dentro dessa linha que você fala da estrutura, como que o empresário hoje, ele fala aqui, ó, tô vendo a Giovana tá falando de estratégia, tá falando de estrutura, como é que eu começo a alicerçar essa estrutura? Quem sou eu? Quem que é? Aonde eu quero chegar? Quem é a minha empresa, de fato? Uhum. Com quem ela se comunica? Então, a gente precisa identificar vários pontos para saber o que vai se tornar sustentável para a gente e saber com quem a gente vai se comunicar. Vamos dizer, e é o primeiro ponto, tá? Primeiro ponto, com quem eu vou me comunicar. Se eu sei quem sou eu Uhum. e quem é a minha empresa, aonde eu quero chegar, com quem eu quero me comunicar. Então, a estrutura começa por aí. Quem sou eu e aonde eu quero chegar, tá? Com quem eu vou me comunicar. Não tem como a gente abrir uma empresa hoje sem saber com quem efetivamente a gente quer se comunicar. Com quem que a gente. Ai, vamos soltar aqui um post, vamos soltar aqui uma publicação, que seja em qualquer formato de conteúdo, vamos ver o que que acontece? Tá falando com o seu público? Vai falar a longo prazo? Com quem que você quer vender efetivamente? E tudo isso que eu tô te perguntando, se pergunte, se questione também. Vai fazer sentido para você a longo prazo? Vai fazer sentido para sua família também a longo prazo, que é uma questão importante? E quando eu digo para você, eu digo com relação a pertencimento de dono também, sabe? De você dizer assim, ó, o que é sustentável para mim? Eu acordar em paz e dormir em paz porque a minha empresa tá rodando tranquilamente e a longo tempo. Por um longo tempo. Vai funcionar comigo estando aqui, comigo não estando aqui, vai estar tudo bem. Toda empresa precisa passar por processos. Então, assim, precisa errar. Uhum. Sim. Não tem como, mesmo com essa estrutura, a gente vai ter um feedback do cliente, a gente vai aprender a lidar com isso, logo a gente tem uma devolutiva. A gente não constrói uma empresa sozinha, a gente constrói uma empresa junto dos nossos clientes e com quem nós queremos nos comunicar. Mas isso é difícil se a gente não faz de forma focal. Logo, estamos falando com um público X de tal idade, homem, mulher, quem é? Qual que é o nicho? Aonde eu quero chegar com isso? Quanto eu quero ganhar com isso? O que que eu quero que as pessoas também ganhem com isso? Porque hoje a gente, num negócio, a gente não vende só um produto ou um serviço, a gente vende uma ideia. As pessoas, elas se importam com elas para quando a gente vai vender um negócio, a gente tem que pensar, tá, qual que é a necessidade do meu cliente? Qual que é a maior dor dele hoje? Então é isso que a gente tem que pensar quando a gente vai criar uma estrutura de negócio, trabalhar em cima não só da dor dos nossos clientes, mas da nossa dor também. Se essa é a minha dor, eu vou buscar me respeitar. É claro que vai ter dia que vai estar uma loucura, que a gente não vai Sim. conseguir sustentar de fato o nosso dia, mas não é o ideal. O ideal é a gente se manter bem. O ideal é a gente ter a nossa cabeça no lugar. O ideal é a gente passar sim com talvez um psicólogo, passar sim na academia, cuidar sim do nosso corpo, cuidar sim da nossa saúde física, mental, espiritual.
tem que rolar. E isso também faz parte dessa estrutura. É legal. E antes daí, tem a próxima pergunta que eu queria fazer está muito relacionada a um ponto que você colocou aqui, Giovana, da questão do dono. Mas antes disso, eu queria voltar um passinho do que você fala muito da estruturação e da estratégia. Então, diversos podcasts, diversas pessoas que nós recebemos aqui, produzimos pessoas, e me causou uma surpresa nesse sentido. Não, se a estratégia deu errado, a gente volta, vai pivotear e faz. Não! E para mim era natural isso. Não, se eu errei aqui nesse caminho, eu mudo a estratégia, nem que for o caso, comece do zero e volte. Não, e o que eu ouvi as pessoas falando aqui, não. Se você errou e teve que voltar do zero a sua estratégia, alguma coisa errada tem e muito errado. Então, e a estratégia, como a gente foi falando aqui, é um dos pilares da estruturação de um negócio, né? Então, e você vê nesse sentido também, Giovana, porque voltar atrás para mim, esse é o meu primeiro negócio, o estúdio, não tinha esse desejo de ter um negócio e hoje deu super certo, mas eu tinha essa visão que, poxa, se eu errei na estratégia, eu sempre vou ter tempo de voltar do zero e recomeçar. E eu ouvi muito falando, não. Se você errou na estratégia, alguma coisa muito errada tem. Então você não pode voltar do zero. Você tem esse mesmo pensamento também? Ou não? Há O controvérsias. que é uma tese errada? Uma estratégia errada, desculpa. Uma estratégia errada é um negócio construído sem tese, sem saber efetivamente aonde quer chegar. Não tem uma visão clara daquilo. Então, isso é uma estratégia errada. Logo, sim, talvez eu vou ter que precisar revisar e fazer um rebranding da marca, Uhum. porque daí eu já tô falando sobre uma estrutura lingual de como eu vou me posicionar e como eu vou me colocar no mercado de trabalho. Então, se essas estratégias que estão sem tese, se tá. Tudo bem, vamos recomeçar. Se nós temos uma estratégia bem alinhada e bem definida, ela não vai precisar voltar para trás. Por quê? Hoje, o que eu faço bastante também, e eu fiz inclusive hoje, eu encontrei o nome do que efetivamente como eu posso dizer isso? O empreendedor é, e onde ele vai atuar, onde ele vai trabalhar, porque ele estava perdido. Olha, Gi, eu gosto bastante de fazer design. Vou trazer um exemplo prático. Eu gosto muito de fazer design. Design é uma área que eu gosto bastante, mas a pessoa fala sobre vários assuntos, Uhum. N assuntos, que faz sentido para ela. Eu volto, dou 2 passos para trás. Se é isso que faz sentido para você, por que a gente não trabalha em cima disso e sustenta isso? Porque você gosta disso. Saiu de dentro de você. É muito mais fácil a gente trabalhar assim. O que hoje eu sinto muito? Que a gente busca de fora para dentro. E hoje é importante a gente localizar o que está de dentro para fora. A gente esquece muito isso. Muito isso na hora de construir alguma coisa, principalmente porque nós temos tanto inteligência artificial quanto informação externa. Ah, como construir uma empresa? Vou abrir no Google, como construir uma empresa relacionada a doces. Vou abrir no Google, pesquisar, vou ver como funciona. Tá, e como eu faria? Já se perguntou como você faria para abrir o seu negócio, para fazer ele evoluir para frente? Autenticidade é o que muda o seu negócio. E é o que vai mudar, inclusive, reforço em 2026. 2026 tá uma era muito diferente. Tá muito diferente. Sim. E dentro da pergunta que eu ia fazer sobre o dono que você comentou ali, e eu percebi, tive essa sensação que para o negócio ser sustentável, e o que você me trouxe aqui, a sensação que eu tive, me corrija se eu estiver errado, tem que depender menos do dono, porque o dono tem que ir muito pensando na estratégia, tem que estar, lógico, tem que estar ali, a gente tem aquele velho ditado, né, Fabio? O olhar do dono engorda o gado, então tem aquela velha filosofia. Mas pelo que eu senti quando você fala, Giovana, você vai muito na linha de que o negócio, para se considerar sustentável, um negócio eficiente e um negócio bom mesmo, tem que depender menos do dono, para o dono estar menos focado no operacional e mais focado na estratégia. E dentro da pergunta que eu queria fazer, assim, o que você acha quais são os principais sinais que as empresas hoje demonstram que dependem muito do dono estar lá? O que você traria para a gente, assim, como uma reflexão nesse sentido? Vamos falar de desespero coletivo? Já pensou todo mundo? Vamos pensar assim, ó, numa sala, crianças numa sala, e aí o que acontece? A professora sai dessa sala. O que acontece? Uma loucura. Um vai conversar com o outro, não faz mais sentido. Tudo que aconteceu ali, toda a ideia que a professora tinha, toda a autoridade que tinha ali se perdeu. Este é um defeito da professora, certo? Porque é para funcionar com ela estando lá ou sem estar lá.
Mesma coisa funciona com a empresa. Falamos sobre desespero coletivo quando o dono sai. Então nada funciona. Nenhum processo roda muito bem, efetivamente muito bem. O dono ele precisa estar ali efetivamente para aprovar, desaprovar, criar, evoluir, revolucionar o seu negócio. Por quê? Ele já sabe o que ele construiu. Ele sabe, ele tem ciência. Quando ele pensa em algo, mais uma vez, sustentável e longo prazo, ele pensa, não, este passo aqui para mim agora é mais importante. Então a gente entender que o dono, ele não precisa efetivamente estar com a mão na massa. É importante que ele conheça todos os processos da empresa dele. Isso é muito importante. Por quê? Passou por ele, ele sabe delegar, ele sabe, ó, ok, e conhecer. Conhecer os funcionários, conhecer pelo nome, conhecer as qualidades, as objeções. Não falo de erro nem defeito, falo de objeção, parece mais bonito. Sim, sim. Fica mais filosófico, né? Fica mais cool, né? Não, mas é interessante, esses pontos que você colocou é muito interessante, né? O olhar do dono. Eu acredito muito que o dono tem que estar perto, ele tem que estar conhecendo, como você falou, sendo bem repetitivo no que você falou. E aquilo, ele tem que deixar também. Quando você tem muito dono em cima, ou até aqueles que próprio trabalham com você não se sentem tão confortáveis, né? Você deu o exemplo da sala. Quando a professora sai, vira aquele alvoroço, aquele escarcéu. Mas também quando o dono está muito em cima, alguns colaboradores se sentem muito acanhados. E a gente teve exemplos recentes de clientes nossos que entraram dentro da empresa com aquela cultura, empresas grandes, tá? Com aquela cultura de dono mesmo, tá em cima, e falaram: olha, se o dono não tirar o pé, se o dono não sair, não evolui. Então, para mim, não é um lugar sustentável. Porque você precisa, e volta a repetir, o dono precisa cuidar de si. É muito importante que o dono cuide de si, é muito importante que você vá viajar, que você vai fazer alguma coisa, que você vai cuidar de você, que você vai pensar para além, porque o dono também tem o seu processo criativo. Como que eu vou pensar em algo novo se eu tô sempre ali fazendo exatamente as mesmas coisas? Para mim não funciona. Na minha cabeça e dentro do que eu estudo também não funciona muito bem. Então, a parte organizacional, que ele está confiante, ele sabe o que ele fez, ele sabe o que ele tá fazendo, tá tranquilo, cara, vai ser dono, vai viver, entendeu? E não é que você tem que deixar de assumir responsabilidades. Ser dono é ter muitas responsabilidades. É você analisar os dados também e falar, fulano, eu não sei analisar muito bem isso não, mas traz aqui pra mim. Isso é bom ou ruim? Porque eu sei que o que você é bom, porque eu te contratei, você é bom. E eu sou bom no que eu faço. Então, ter esse espírito mesmo, sabe? Espírito de dono, porque esse espírito de dono. E não é falar, ô funcionário, veste a camisa. Não. Ele vem junto. Uhum. É tranquilo, é leve. Entendeu? Não tem que pedir. Não. Vem cá, vamos cá. Deixa eu te explicar. Vem cá. É amigo, é humano, entendeu? Tem que funcionar assim, pra não gerar esse surto coletivo. É interessante. Eu ia até mudar um pouquinho de assunto, mas essa parte eu gosto demais, porque, olha, a minha história passa por CLT, hoje como empresário e tudo mais, e essa questão que você está falando, Giovana, para mim ela é perfeita. A minha visão hoje de empresário é o seguinte: a primeira coisa que eu tenho que fazer para incentivar o meu funcionário, quem está trabalhando comigo, é que eu demonstre que eu estou querendo aquilo também. Não adianta eu falar para ele, você tem que fazer, você tem que acontecer, ele olhar para mim, eu não estou fazendo nada daquilo. Eu acho que o que o empresário, o empreendedor tem que fazer é criar a cultura. A partir do momento que você traz alguém para dentro da sua empresa, para dentro do seu empreendimento, e ele entende a cultura, você não vai precisar ficar na cola dele 24 horas, né? Porque, às vezes, até uma brincadeira, mas falo dentro da empresa, tem aquele cara que só trabalha quando o chefe tá. Quando o chefe vira as costas, o cara vira, só falta colocar a perninha na mesa e... Não, cara, eu acho que isso aí é uma coisa que a gente tem que olhar se o dono ou a pessoa, o gestor, não está fazendo errado. Porque eu acho que quando você consegue colocar essa cultura de líder, porque para mim existe uma grande diferença entre o líder e o chefe. O chefe é aquele cara que coloca o cabrestinho ali, chicoteia, vai lá, vamos lá. Se der errado, foi você. Se deu certo, fui eu. O líder não. O líder ele abraça e fala, vamos. Nós vamos errar ou vamos acertar. E o resultado vai ser para todo mundo. Então, acho que tem muito essa questão de construir a cultura da forma como você quer que os seus liderados sejam. Então, não adianta você fazer uma coisa, falar uma coisa e fazer outra, né? Então,
É muito bom o líder estar lá dentro, porque ele precisa estar lá dentro também. Ele também tem que conhecer de todos os processos, ele tem que ser operacional, tático, estratégico, ele tem que Total. ser tudo ali, mas ele também tem que estar. Eu entendi isso que a Giovana falou. Cara, você tem que ir para a rua. Você tem que ir para o mundo, você tem que entender. Você não vai conseguir ser um empresário, um gestor melhor dentro de uma sala, trancado. Não. Não, você vai ter que ir para a rua. Talvez de lá você consiga trazer algo melhor. Assim, ó, eu vou trazer um exemplo que é a Coca-Cola. A Coca-Cola ela começou de um jeito, assim como o McDonald's também começou de um jeito. E assim, como que a gente vai começar? A gente começa de uma forma X, mas a gente não vai se sustentar só nessa forma X. Por quê? O tempo muda, os anos passam, a tecnologia muda, as tendências mudam. E onde você tá? Isso para mim é muito importante. O lado criativo do empreendedor, estou dizendo de um negócio que já está pensado estrategicamente, estou dentro desse negócio, logo o dono, ele precisa sim. Vamos pensar de uma forma criativa, como que eu posso fazer para evoluir a minha empresa em vários sentidos, em todos os campos, em todos os setores? Tá, agora estou aqui, sentado na sala da minha casa, assistindo um filme X, é o que eu faço muito, e se torna um conteúdo, e se torna um assunto focal dentro do meu negócio. Que seja, praia, nossa, esse sol, que dor que tem um cliente que está na praia, tal. Como que eu posso vender para o cliente que está na praia? É assim que começa. Cuidando de você também. E a evolução é aos poucos. Temos a necessidade do seu cliente, mas você tem a sua necessidade como criador. Porque acima de qualquer coisa, você é um criador, você criou a sua empresa, com ajuda ou não. Uhum. A ideia foi sua. E tudo surge a partir de uma ideia. Então, pensar nisso com carinho. Nesse cuidado aí que tem o dono. É interessante, né? Interessante esse ponto. E aquilo, né? Falando do olhar do dono, que você falou, quanto mais a gente está no operacional, eu hoje trabalho numa empresa ainda, e falando com um dos colaboradores que é da minha equipe, quanto mais você está no operacional, você tem menos tempo de pensar no estratégico. E o olhar do dono ele é muito estratégico, é exatamente o que você falou. Você associou, você fez uma associação aqui com a praia, um exemplo, assistindo um filme e pensando em ideias. Mas aí eu faço essa associação e esse paralelo, você tem um tempo para pensar. Aí você deu o exemplo do filme, da praia, qualquer lugar. Então, você tendo esse tempo a pensar, até mesmo na própria cadeira, no seu escritório, da sua empresa, você tendo esse tempo de desafogo para pensar, falou, olha, poderia fazer diferente. E até quando você também não sufoca tanto os seus colaboradores, a gente tem essa devolutiva. E quando você dá essa confiança pro seu colaborador, ele pensa diferente por você, porque ele foi contratado para aquilo, Sim. para te afrontar mesmo, não para Sim. te confrontar, enfim, afrontar. Falar, olha, eu acho que assim daria bom, assim, assume o risco, assim, dá legal. Então, assim, eu acho que tem esse complemento, né? A gente ter esses paralelos são muito interessantes. E assim, ó, se você tá afogado, se você tá afogada, tá errado, tá? Tá bem errado. Você precisa se realocar, você precisa olhar o que tá faltando aí dentro, quais são os processos que você ainda não conseguiu otimizar, o que ainda pode ser melhorado dentro da sua empresa, porque o ideal não é você viver, é trabalhar para viver, é você viver para trabalhar. E eu sustento isso. É de dentro para fora e não de fora para dentro. Continua em todas as minhas teses. Legal. E aí, dentro desse ponto que você falou, Giovana, vamos puxar um gancho aqui para inteligência artificial. E aí também uma colocação minha aqui. Eu acho que tendo a inteligência artificial ao nosso favor, a gente pode desafogar um pouco. O que você traria sobre a inteligência artificial, o emprego da inteligência artificial? Você concorda, não concorda? Acha que ajuda? Não? Moderadamente? Ou tem que meter as caras mesmo? Fala um pouquinho da sua percepção sobre a IA. Quando utilizada de forma correta, sim, ela é uma boa ferramenta. Mas, assim, como eu disse anteriormente, a IA a gente tem que utilizar assim. Eu tenho aqui dentro de mim, vou reorganizar as minhas ideias, isso aqui faz sentido, mas não pedir para ela buscar alguma coisa de você, entendeu? Ela criar algo necessariamente não é o ideal, é que você peça para ela dentro do que saiu de você efetivamente. Gosto de IA até uma vírgula, porque ela ainda assim ela é perigosa. Ela traz alguns danos. Recentemente eu assisti um vídeo que eu achei ele extremamente perigoso, que ele fala que a pessoa consegue, e porque eu sou da área do digital, a pessoa consegue
imitar a voz do Cristiano Ronaldo, imitar a voz da vovó, imitar a voz de pessoa X, Y, Z. Imagem perfeitamente igual, como se a gente estivesse aqui se olhando. E aí o cara fala, então, olha só, eu sou o médico tal, só me faz um pix aí pra você ganhar esse teu remedinho. Qual é a nossa segurança hoje? Então, se a gente não tem esse cuidado, se a gente não informa, porque essa informação precisa ser passada e repassada para várias pessoas. Assim, para mim, ela é utilizada de forma errônea, tá? A inteligência artificial, ela tem que ser usada para uma coisa que você já sabe fazer. Sim. Eu acredito na inteligência natural ainda. Ela não pode ser substituída. Não. A inteligência artificial, ela tem que ser utilizada, expandida, melhorada, né? A gente está falando, seu esposo também é da área de tecnologia, eu também sou da área de tecnologia, né? Não estou tão atuante, mas eu sempre gostei de tecnologia, mas eu entendo que a tecnologia, ela tem que ser uma parceira, mas ela não pode ser uma sabotadora. Não, assim, ó, como ela ajuda? A gente pode automatizar alguns processos com ela? Facilita? Então, se, por exemplo, eu quero organizar alguma ideia, se eu quero trazer alguma identidade para aquilo que eu estou fazendo, mas de forma muito mais visual, não criar, não tirar de dentro dela algo que é inteiramente seu. Como que eu vou criar a sua empresa a partir da inteligência artificial? Aí começa. Vamos citar o ChatGPT? Chega uma hora que começa a parar de fazer sentido o que a gente está conversando ali. Já não faz mais sentido. Por quê? O que nós temos e a inteligência artificial não tem autenticidade e memórias. Então não tem como a gente trazer isso pra gente, né? Ou pra inteligência artificial, desculpa. Então eles não vão pegar quem que é o Fábio efetivamente ou o William efetivamente para construir esse podcast. Só vocês dois poderiam ter feito isso daqui juntos, assim como só você pode construir o seu negócio. Só você tem as suas dúvidas e respostas internas também. Uhum. Tem coisa que a gente procura na inteligência artificial que a gente já tem a resposta. Ano passado, a gente tinha um lance de qual é a minha bênção. Eu não sei se chegou até vocês. Tinha muito disso. Eu acho Tecnologia. Uhum. Tinha muito disso de que a pessoa perguntava assim, qual que é a minha... Chat, qual que é a minha bênção? Qual que é o meu propósito de vida? Cara, socorro, socorro, entendeu? E recentemente eu assisti um filme muito interessante também, sugiro para vocês assistirem, que é A Grande Inundação, desculpa. E nele fala a respeito de memórias também. Acontece no Japão, na China, desculpa, mas uma mãe cuida de um filho, e aí vem uma grande inundação, e ela vive um looping infinito, porque ela precisa sair dali. Ela é uma mulher que especificamente cuida de memórias e desenvolvimento dessa área. Ela ficou nesse looping eterno, não saiu desse looping até ela entender que o mundo ele ia acabar nessa inundação, e a única coisa que ia salvar a Terra eram as nossas memórias. Como ela fez isso? A partir da inteligência artificial, fazendo esse looping para ela. Tá, vou voltar até você acertar. Vou voltar até você acertar. Então a inteligência artificial mesmo falou, não tem como. Não tem como a gente reproduzir uma coisa humana, efetivamente. Não tem como eu trazer a sua essência, a sua autenticidade. Eu não vou conseguir reproduzir porque não tem como, não sou eu. É o sentimento, né? A inteligência artificial ainda ela não substitui o sentimento no que você está desenvolvendo, no que você está criando. Mas eu te falo hoje, tanto na parte do estúdio quanto na minha área de compras, eu tenho bastante auxílio e me facilita bastante. Um exemplo hoje, precisava fazer um contrato, há 4 anos atrás, para fazer uma cláusula, às vezes eu demorava 20, 30, 1 hora para pensar no formato da escrita. E juntando raciocínio e buscando no Google lá o dicionário uma palavra mais formal, porque são contratos, né? Hoje o ChatGPT ajuda bastante. Às vezes eu entro lá, chat, eu preciso de uma cláusula que deixe claro e evidente que eu preciso alterar a cláusula tal, fazer... Enfim,
E ele me trouxe uma cláusula perfeita. Quando eu passei para gestão, não, ele tá ótimo, é assim que segue. Trazendo pro audiovisual, então às vezes a gente vai fazer uma postagem para um cliente, chat, me ajuda aí, a minha foto é assim, assim, assado, meu conteúdo é assim, assim, assado, me ajuda numa descrição do vídeo rápido, porque o cliente quer postar rápido, porque Uma legenda, então né? ajuda bastante. Sim. Mas é o que você falou, né, Giovana? O sentimento já é um pouquinho mais complicado, né? Então, até o sentimento o chat ele consegue descrever, que é uma parte que se eu pedir pro chat, humaniza aqui pra mim, ele vai me trazer todas as emoções que um ser humano tem e deixar quase que ambíguo a parte de sentimento mesmo. Olha, a lágrima, ela cai pelo lado direito do olho, é uma coisa totalmente minuciosa e bem detalhada mesmo, sabe? Então ela consegue me trazer isso. Já, por exemplo, para criar um post ou alguma coisa assim, trago de dentro para fora. Então, cliente, o que que você fez? O que que aconteceu nessa semana? Como foi o seu mês? Muitas vezes, fui para um evento. Vamos falar sobre esse evento? Como foi esse evento para você? Foi legal? Foi interessante? Foi, não foi? E aí vem a minha copy, que é com base no que foi dito, que é a minha legenda, Uhum. com base no que foi dito. Pode me chamar da tia dos ganchos, não tem problema. A doida dos ganchos, não tem problema. Porque isso para mim faz total diferença no seu negócio. É a primeira coisa que o cliente vai olhar, o seu lead, possível lead, vai olhar, vai bater o olho e falar: cara, achei interessante, curioso, vou dar uma olhadinha. Eu tenho muito disso. Tenho muito disso. É interessante. E eu não encontro muito bem isso no chat, porque tem muita essência da pessoa, essência da marca, essência do que traz num todo, entendeu? Então, hoje eu não posso pedir para o chat me enviar qual que é a sua missão, Fábio, são os seus valores, o que é isso, o que é aquilo, porque o Fábio, você vai me falar com tantos detalhes num briefing que você vai me preencher, que eu vou colocar, cara, aqui sim. Porque lá atrás, quando eu tinha 3 anos, eu martelava com eu construí a casinha de areia. Olha, eu vou te fazer uma pergunta que eu já sei praticamente qual que é a resposta, mas para a gente amarrar isso que a gente está falando, Tá. sobre a inteligência artificial, sobre a questão das emoções e tudo mais. A gente vê muito hoje, Giovana, que tem algumas empresas que têm substituído as pessoas mesmo, as pessoas físicas, por bots ali, por Aham, inteligência artificial, por pessoas criadas, né, para falar sobre a sua marca, aham. né? Eu acho que eu já sei o que você vai falar, mas assim, o que você enxerga nisso? Por exemplo, imagina hoje. Hoje eu sou o proprietário da FF Casa e Construção, trabalha eu e minha esposa. Nós dois somos os donos, somos os proprietários, trabalhamos com a WK, que nos fez toda aquela projeção. Olha, vocês têm que estar lá, vocês têm que mostrar quem é o Fábio, quem é a Érica, como vocês trabalham, como vocês atendem, a questão da família. Imagina se a gente simplesmente agora vai lá e troca por 2 apresentadores lá, feitos por inteligência artificial, para falar sobre a FF. Eu acho que a gente tira completamente a essência e a marca. E credibilidade, né? Sim. E o que você vê e enxerga? Porque assim, hoje a gente vê que marcas até grandes têm trocado pessoas por inteligência artificial. O que você acha? Aonde você acha que isso vai parar? E o que você enxerga de maléfico ou benéfico, se é que tem alguma coisa, com relação a isso? Você trocar as pessoas, a parte humana, pela inteligência artificial. Não gosto. Não gosto, inclusive, não, já deixo aqui um spoiler, não é o que vai vender em 2026. Por quê? Nós já temos muito dessa gama de informação na inteligência artificial. Inteligência artificial não me passa mais credibilidade, ela me dá medo. E é isso que ela tem que causar nas pessoas, quando ela é feita de forma errada. No digital, é medo. Quando eu levo para as outras pessoas, eu tenho sim que te causar medo. Eu não tenho que te trazer conforto com uma pessoa aleatória criada do nada falando sobre a minha empresa. Eu nem te conheço. De onde você está tirando isso? É uma coisa que eu escrevi ali para te credibilizar de alguma forma, mas eu e você, nós somos humanos. Logo, a gente erra. E se a gente não mostrar que a gente erra, que a gente tem defeito, que a gente tem uma pita, que a gente tem uma espinha, que a gente tem alguma coisa, não vai funcionar. Não funciona. Inclusive, a inteligência artificial tá aí para colocar esses erros, esses defeitos na gente também. Então, a gente utilizar mais de um formato para venda é importante. Não gosto da inteligência artificial, desde que ela seja aplicada de forma errônea. Se você sabe utilizar a inteligência artificial para automatizar os seus processos,
não atrapalhe o seu cognitivo, porque você tem que ter estímulos externos para Uhum. você também enviar aquele prompt para o chat GPT. Então, esses estímulos são importantes. O que que você manda para ele é importante também. Então, não sou muito fã desde que feita de forma errônea, Sim, porque hoje tem muita coisa que a gente consegue fazer. Se você vai automatizar, se você vai extrair, se você vai melhorar alguma coisa dentro do seu processo, para mim faz sentido. sim. Caso contrário, não. Até porque, assim, ó, teve uma marca de carro, recentemente, não me recordo se foi a Volks que eu vi, que ela fez a primeira, e foi a primeira, o primeiro comercial feito com pintura à mão. Então, é um comercial inteiro de desenho feito com pintura à mão. Por quê? Não vou pedir mais para qualquer inteligência artificial fazer. Olha, foi tal autor, tal pessoa que desenhou, tal artista que fez. Tem, assim, a sua credibilidade. Por quê? Esse artista, ele tem a sua identidade visual. É Sim. como você bater ali no Instagram da tua empresa, você bater o olho e falar, cara, ok, ali é WS Produções, ali é FF também, então, ok. Esse autor tem isso. Esse desenhista tem isso. Esse artista tem isso. Então não tem como eu ficar pegando coisas aleatórias da inteligência artificial para trazer. Traz a credibilidade, como eu falei, quando a gente associa algo humano para nossa marca. Então, para 2026, desassociar para mim e minha concepção, dentro dos estudos que tenho feito, desassociar a parte de inteligência artificial. Por quê? Errar é humano e errar me dá credibilidade hoje. Uhum. Então, assim, eu tô com medo de começar. Começa errando, porque agora é a hora. Uhum. Antes a gente tinha muito esse problema. Ai, vou começar, tem que começar tudo, sabe? Pô, vai com a sua estratégia, mas ninguém é redondo 100%, principalmente quando a gente vai falar em vídeo ou vai gravar alguma coisa. Não tá muito adepto. É errando que você aprende. Erra, aprende. Entendeu? E aí a gente aprendeu uma coisa, a gente vai errar de novo para aprender outra também. E mostrar essas falhas, mostrar os bastidores, mostrar o que de fato não funcionou para você, o que funcionou para você, para mim, para você, Fábio. Olha, o que funcionou para mim dentro da minha empresa em 2025? Para mim e para minha empresa. Estou trazendo para mim, para o meu lado humano. Então, acredito que a gente desassociar um pouco da IA, saber utilizar, Uhum. porque ela está sendo, para mim, mal utilizada no digital. Exagero, né? Tá sendo utilizada em exagero. E aquilo que você falou, né, Giovanni, que a gente bate muito, né? Pessoas se conectam com pessoas, então isso é fato. E aí é uma opinião minha, tá? Não é um estudo. Eu acho que a pandemia nos ajudou muito com relação a essa conexão, porque depois que passou a fase da pandemia, as pessoas se sentiram, tiveram a necessidade de se conectar com pessoas. Agora imagina, com o emprego da IA. E eu acho também que a pandemia ajudou muito e tem estudos falando que a pandemia, muitas coisas de tecnologia, de inteligência artificial, enfim, principalmente tecnologia, evoluíram questões de 20 anos em 2 por conta da necessidade. Hoje, só um adendo aqui, hoje sim, a inteligência artificial ela faz um serviço de todo mundo, tá? Uhum. Então, por exemplo, ela pode fazer o meu serviço, o seu serviço, que foi o que você falou. É só colocar uma pessoa aqui com o rostinho da Giovana e pedir para ela falar exatamente tudo que eu tô Uhum. falando, né? Eu consigo construir um design, um social media, eu consigo construir tudo isso, desde que eu tenha uma pessoa que saiba dominar Sim. a inteligência artificial. Logo, eu perco a essência da minha marca. Uhum. Porque eu não consigo construir tudo. Eu ainda sou um ser humano e errar faz parte dessa construção. Como que eu vou colocar tudo num lugar só e ele vai me devolver tudo de forma bem perfeita, redonda, com a essência que eu preciso? Com a autenticidade que tem a minha marca? Eu não acredito. Uhum. E aquilo, né? E se você for olhar a trajetória da publicidade, a trajetória de grandes empresas, a gente tem uma varejista que, eu não vou citar o nome, eu vou na sua linha, não patrocina. Ainda, quem sabe, por isso que eu não vou criticar, eu só vou fazer os meus comentários. A gente teve aquela época que tinha um apresentador que era a cara da marca, de uma grande varejista. Então toda a propaganda ele tava. Aí chegou um determinado momento que criou-se um personagem em substituição àquele ser humano. Esse ser humano saiu da jogada, entrou essa imagem, essa figurinha, esse boneco virtual. E outras varejistas vieram surfando na mesma onda. Então, uma mulher, um robozinho lá atendendo. E aí hoje a gente vê que tá mudando. Hoje você vê que as pessoas estão voltando
não são as mesmas, acho que Sim, tem essa sim, evolução e sim. é natural, essa desassociação, mas está voltando. E voltando no que eu estava falando, né, aí imagina se a gente tivesse esse boom da tecnologia. De novo, acho que a pandemia ajudou muito a evoluir Sim, muitas coisas porque foi necessária essa evolução. E as pessoas se sentiram necessárias a adaptar, senão ficavam para trás. sim. Mas imagina se não tivesse a pandemia, entrasse esse boom da tecnologia, hoje estaríamos vivendo entre pessoas assim que não queriam nenhum tipo de contato. Então a pandemia, no final dela, a reflexão que eu tenho é que acabou a pandemia, as pessoas se sentiram mais necessária ainda estar perto de pessoas. Eu vejo isso pelo meu filho, que teve problemas, não problemas psicológicos, nada disso, mas teve problemas de perder a conexão com pessoas, se isolar, sentiu muito aquilo, agora que voltou a ser a mesma criança que era. Então, a pandemia ela tornou isso necessário, né? De você voltar a ter conexão com pessoas. E a nossa marca é isso que você falou, né? A gente tem que falar, a gente tem que tá tendo um CPF por trás Ao do mesmo CNPJ. tempo que a pandemia ela nos trouxe essa falta de conexão humana pessoal, ela também trouxe essa necessidade de tecnologia, porque a gente Uhum. não tinha, então as duas coisas elas conversaram muito bem. E pessoas, neurologicamente, psicologicamente falando, pessoas precisam dialogar, pessoas. Tanto que assim, é, quando o mundo, para mim, o universo foi criado dentro da minha religião, do meu ponto, foram Uhum. criadas duas pessoas para criar um relacionamento. Hoje, quando a gente tem um relacionamento com algo espiritual, nós temos um relacionamento que a gente consegue falar, a gente consegue se comunicar. Este relacionamento também é importante, mas ter esse tato, a gente conversar, a gente ter uma troca, isso é muito importante, inclusive para o dono, tá? Volta lá a ter um contato com a galera. É verdade. Bom, a gente está falando muito de ferramenta, de inteligência artificial, de tudo mais, né? Se a gente for se estender aqui, vai ter um É monte, coisa, né? é São, coisa. são pontos que nós concordamos, pontos que nós discordamos, Sim. né? Eu concordo que a inteligência artificial ela tem que estar lá, tem que te ajudar, mas é o seguinte, isso é até algo que eu vou falar. O gerador de script da inteligência artificial tem que ser você. Não, com Não certeza. é uma máquina que tem que gerar. Você, Uhum. você tem que dominá-la, não ela dominá-lo. Então, assim, automatização, um contrato, algo como o William falou, isso é perfeito. Agora, eu, eu já vi isso, eu não estou falando, eu já vi gente falando assim, chat GPT, o que que eu posso fazer para me divertir no final de semana? Qual é a minha bênção? Gente, você não Qual sabe é o o que você meu vai fazer para propósito se de vida? divertir. Eu vou nessa ainda. O que você vai fazer? O É, que você vai fazer para se divertir no final de semana? Você é casado? Pega tua esposa. Você tem filho? Pega teu filho. Vai dar um rolê. Vai numa praia. Vai visitar um. Cara, você tem que parar de colocar tudo numa máquina, numa ferramenta. ChatGPT virou psicólogo. Assim, ó, hoje, de umas principais buscas dos jovens atualmente, da geração Z, é as pesquisas nas verticais. Não é mais na horizontal. Google não existe mais para essa galera. Existe pra gente. Quando eu comecei a estudar sobre isso e entendi que, pô, tem novela na vertical. Sim. Na vela na vertical. Tá tudo na nossa mão agora. Não tem nada fora do nosso contato. Então, assim, volto mais uma vez a falar, é de dentro para fora. Eu não consigo tirar nada de inteligência artificial e colocar para fora, e trazer para dentro que seja efetivamente muito claro e autêntico, que tenha essência. Eu só consigo demonstrar e mostrar para ele o que eu tenho aqui dentro. Uhum. E é meu, é humano. Trago a parte humana dentro da inteligência artificial. Para mim, quem construiu a inteligência artificial foi uma pessoa humana. A gente não Uhum. pode esquecer Exato. disso. Então veio a partir de uma ideia. Essa ideia, ela precisa continuar sendo elaborada. Vamos falar de uma ideia no geral. Vamos pensar de luz. Luz. Tá faltando luz. Vamos criar uma lâmpadazinha? Vamos criar uma luz? Vamos ver como funciona? Uhum. Vai funcionar? Não vai funcionar? Não sei, só tem um jeito de descobrir. Fazendo. Entendeu? Vamos fazer acontecer, vamos mostrar que errar humano, errar em 2026 é extremamente necessário. Mostrar o que você faz, por que você faz e como você faz. A gente deixou de ser um lado muito mais corporativo, muito mais fechado. Não, eu tenho que me relaxar um pouco mais, porque essa daqui também é a Giovana, entendeu? Uhum. A Giovana tá descalça, inclusive, e é assim que eu me sinto confortável. É assim que eu me sinto confortável. E talvez se eu não estivesse descalça, eu não estaria tão confortável para falar como eu tô falando com vocês.
entendeu? E para a gente finalizar, Giovana, esse tema da inteligência artificial, olhando para o seu cenário, para o seu negócio, para os seus clientes, que, que plataforma, que inteligência artificial você recomendaria? Ou para que tipo de aplicação? Mas agora olhando para dentro do seu negócio e para dentro dos seus clientes. Que tipo de IA você indicaria e para que tipo de aplicação? E dentro do meu negócio existem diversas inteligências artificiais que a gente consegue utilizar, tanto de banco de imagens, quanto de ideias que a gente consegue fazer, de vídeos que a gente consegue reproduzir, porque o digital, ele é muito grande, ele é muito amplo, ele é um tanto quanto perigoso se a gente não analisar com cuidado, de forma Uhum. lógica e estratégica para o que está acontecendo. Mas no meu caso, que é uma parte estratégica, o chat me ajuda, mas ele me ajuda a organizar as minhas ideias. Por exemplo, eu amo escrever no papel, então é papel e caneta, tudo que é para escrever é papel e caneta, papel e caneta. O que que eu faço, inclusive? Olha só, eu tiro uma foto, mando no chat. Cara, o que que você entendeu da minha letra? Tá bom, mas organiza aí pra mim, entendeu? Agora, isso me ajuda. Mas eu tiro muita coisa de dentro, assim. Isso pra mim é o ideal. Outras ferramentas de IA, cara, depende pro que efetivamente você quer fazer. Uhum. Mas vamos começar por uma ideia inicial? Tira de dentro de você, organiza lá no chat, daí a gente vai alinhando as ideias. Volta a se falar. Volta a se falar, vai alinhando as ideias, porque pra mim é muito. Inclusive, eu falar assim, ó, cria ali um vídeo pra mim bem bonitinho, mas você tem que recortar ali, você tem que mexer no rosto, você tem que alterar tal imagem, você tem que fazer tal coisa. É perigoso. Já Uhum. não é você. Não funciona. Interessante. Ó, inteligência artificial é um tema que a gente vai fazer o seguinte. Estamos só começando 2026, a gente vai ter que ter outro podcast só para Só falar pra- de inteligência A gente artificial. aqui, a gente não decide o que a gente acha, né? Exatamente. Se é bom, se é ruim, se é uma droga ou se não, a gente vai ganhar muito dinheiro por isso. A gente tá nesse Tire você impasse as aí. suas conclusões, eu Acho que que quase você entendeu sobre a inteligência artificial. Assim, ó, o criador, o dono da tua empresa, tu pode ter inteligência artificial. Eu não tô te afastando disso. Eu tô falando que você tem que pensar ela de uma forma de automatizar a tua empresa de forma inteligente. Utilize a inteligência artificial de forma inteligente. Não, ela não vai substituir os seus processos internos. Ela não vai substituir a sua ideia nem a essência da sua marca. A inteligência artificial não vai fazer isso por você. Então, assim, é para funcionar mais rápido? É para acontecer? Faz sentido para quem é dono? Tempo é dinheiro. Exato. Por isso que já vem muito da parte da inteligência artificial também, porque necessidade de tempo. Como eu vou automatizar este processo de escrever tal coisa, de fazer buscas mais rápidas? Eu vou escrever tal coisa, não é Google mais. Não é Google mais. Gente, eu tô nova. Como assim eu tô apavorada de a gente não buscar mais no Google? A gente tá buscando TikTok, a gente tá assistindo novela no. Entendeu? Na vertical. Pra mim, Uhum. tá louco. É outra era, é outra coisa. Não é mais isso que a gente comunica. Não, eu preciso te trazer para a parte pessoal da coisa, porque a gente tem que sair dessa inteligência artificial. Sim, Eu sei que bom. você também é uma pessoa que, pelo teu jeito, a gente enxerga muito a questão da liderança em você. Dá para ver que você tem uma liderança nata. Legal. E vindo para essa questão de tomada de decisão, tal, eu queria saber, Giovana, qual foi a decisão mais desconfortável, mais difícil, mais que te deu mais frio na barriga para você tomar para fazer o teu negócio evoluir? A gente sabe de onde você saiu, onde você está e você sabe onde você quer chegar. Dentro dessa linha, queria que você falasse para a gente, porque a gente tem um monte de empreendedor aqui que está esperando, às vezes, falar, poxa, ela fala muito bem, ela desenrola muito bem, ela tem uma experiência muito legal, mas todo mundo passou por alguma coisa desconfortável. E vindo para a questão pessoal mesmo, humana, o que foi mais confortável para você chegar até aqui onde você está hoje? 2 pontos. O primeiro deles é começar a trabalhar sem estrutura. Porque quando eu comecei lá atrás, não tinha essa lógica de estratégia, não tinha essa lógica de tese, não tinha esse método claro para mim de estrutura mesmo. Uhum. Então, foi desconfortável trabalhar sem essa estrutura. Depois que eu entendi o quanto ela era importante para mim, eu comecei a atuar nela, então para mim foi mais fácil. Outro ponto é a gente começar a delegar e soltar a mão.
cara, agora é com você, não é mais comigo, socorro, pelo amor de Deus. Você fica aqui super tenso, mas você tem que confiar. É Uhum. o seu processo. É um passo que você dá pra confiar também em você, no que você faz. Não, ok, funcionou, agora eu vou soltar um pouco mais, vou deixar mais uns 4 ou 5 ali dentro, vamos ver o que que acontece. Você tem que observar. Mas esse ponto, pra mim, foi muito desconfortável. Eu ter que abrir mão de fazer tudo que eu fazia muito redondinho pra falar, olha, fulano, cuida disso aqui pra mim. Foi muito desconfortável. Eu É, aprendi a lidar. Tem que aprender a lidar, porque assim, terapia, sair de casa, me identificar com o que eu gosto efetivamente, foi o que funcionou pra mim. é aquela coisa, né? Você tá lá na sua empresa, você acabou de ter uma reunião com todos os seus colaboradores, fala, agora eu estou saindo, eu vou deixar vocês tomarem conta, eu confio em vocês, mas você fica ali, Perninha você tremendo fica ali ali no na, fundo. você fica ali na fechadura, ele vai tá tudo Aham, certo. Que eu aham. acho que é normal, isso é É. normal, né? Até você conseguir desvencilhar, você conseguir. Até porque a gente falou isso aqui. Isso é teu sonho, é a tua Sim. marca, é Exato. você colocou a tua vida ali. Então, assim, você não consegue se desvencilhar de uma vez só. Então, até você conseguir delegar, é um processo que, para nós empreendedores também, tem que ser feito, a gente tem que amadurecer, isso tem que ser uma coisa que tem que ser feito até com um pouquinho mais de cuidado, voltando na parte psicológica e tudo mais, porque não é fácil Ah, mesmo. são muitas coisas desconfortáveis que eu passei. Aqui essa é Sim. mais, né? É uma das mais, mas a gente precisa passar por muitas coisas desconfortáveis para, mais uma vez, errar para saber onde a gente precisa acertar. E erro gera um certo desconforto. Sim. Sim. Mas quando a gente fala não para uma coisa, a gente fala sim para outra, a gente abre espaço, abre caminho e libera. Então é importante sim soltar um pouco ali e ver o que acontece. É o que a gente aprende muito, é que o não abre muitas portas também, né? Aham, O não abre muitas Com portas. certeza. E, Giovana, nosso podcast ele é para isso. Nós já tivemos a oportunidade de receber empresários que já estão bem consolidados. E a nossa ideia, a gente vê que tem muita conexão com pessoas que estão na trajetória, que estão no começo, pessoas bem-sucedidas, pessoas bem estruturadas, como você passou aqui, e como a gente já visualiza você, pessoas bem estruturadas. Que conselho você daria para aquela. Conselho simples, que você daria para aquela pessoa que está começando? Estrutura. Cuidado. Tem uma estrutura bem definida. Não esqueça da essência da tua marca. Não esqueça da estrutura. Antes de você construir a sua estrutura, lembre de fato quem você é e de algo sustentável que você quer manter a longo prazo. Essa é a minha dica. Bem simples e é Foi isso. pra ser simples, né? Mas enfim. Muito legal, Eu muito acho legal. que a gente chegou aí num ponto que onde a gente falou tanto e agora a gente vem resumindo. Então, É. eu quero te fazer uma pergunta para que você possa resumir também, porque assim, nós temos tempo, a gente queria ficar aqui muito tempo conversando, mas nós temos aqui a nossa questão de tempo, mas eu acho que é uma pergunta que cabe para qualquer pessoa, né? E para o empreendedor também. Eu queria entender e te perguntar o que significa sucesso para você? O que realmente você enxerga e o que você define como sucesso hoje? Pra mim, sucesso é ter paz. Sucesso é eu conseguir dormir muito bem. Os meus processos estão alinhados. Eu não estou ali, mas está funcionando. Pra mim, é eu tá bem no meu relacionamento. Tá bem no meu relacionamento, não só com meu esposo, com esposa, mas tá bem com o relacionamento pai, mãe, filho, enfim, tá bem. Bem psicologicamente, tá bem na minha área espiritual, física. Eu sempre falo disso pra onde eu vou. Físico, psicológico, espiritual, precisa estar alinhado. Então, quando a gente tá muito bem alinhado com relação a isso, eu entendo que a gente tem sucesso. E isso pra mim é ter sucesso. Paz. Paz é sucesso. Muito legal. Giovana, assim, o tempo foi que foi voando. Nem vi passar. Tem mais alguma coisa que você acha que foi faltando, que você gostaria de falar? Não, Conseguimos abordar sim, tudo? sim. Eu quero agradecer, na verdade, a oportunidade. Foi muito bom, foi muito rico. Espero ter conseguido passar tudo pra vocês. Foi muito importante pra mim. Quero agradecer. Obrigada, de verdade. Que legal. E aproveita aqui, ó. Faça as considerações Fale finais, suas redes suas sociais, redes Tá. sociais, como a pessoa pode te te encontrar. achar, enfim. Pra você que quer ter um negócio estruturado dentro da tua essência, da essência da sua marca, humanizado, eu convido você a acessar minhas redes sociais, em todas elas, Negreiros Gi, com 2 I. Então, convido você para conhecer um pouco mais do meu trabalho, entender como o seu negócio pode funcionar de forma mais estruturada e sustentável, e você também relaxar um pouco mais e ter um pouco mais de não só sucesso, porque eu acredito já que
A partir do momento que você já construiu, já é um sucesso muito bom. Sair do teu lugar já é um sucesso. Mas você relaxar e ter esse sucesso de paz mesmo, que foi o que eu trouxe aqui para vocês. Muito, muito bacana. E aproveitando, falar um pouquinho também da FF Casa Construção, que é um dos nossos patrocinadores, né? Conheço muito bem lá o pessoal lá da FF Casa Construção. Vende seu peixe. Indico muito, né? E se você precisa construir e reformar, pode nos procurar. Aqui a gente tem uma convidada que falou muito sobre a questão da humanização, do atendimento humanizado. Lá é humanizado, cara. Lá você chegou, a gente vai te dar uma consultoria, a gente vai entender, a gente não vai te vender nada que você não precise. Lá você vai conversar, vai explicar, eu vou te entender e vou te indicar para a melhor forma do que você precisa, que eu acho que isso é o principal hoje, né? Então, precisou construir e reformar, procura a FF Casa Construção. Estamos com um novo projeto agora com a FF Soluções, elétrica, hidráulica, pintura, pequenos reparos. A gente está aí para ajudar. Nós estamos aí para trazer o que a gente tem de pensamento e de filosofia da nossa família para a sua família. E quer falar alguma coisa? Sim, aproveitar o gancho também, né? Falar um pouquinho aqui da WK, além de toda essa estrutura que você viu aqui do podcast, para fazer o seu podcast, trazer o seu conteúdo ou participar da entrevista, nós da WK temos total expertise para te atender. E não só isso, quer fazer o seu posicionamento pessoal, posicionamento da sua marca, quer fazer o seu show, a sua integração, enfim, tudo relacionado ao audiovisual, a WK está aqui apta para te atender. Então entre em contato conosco, acesse nossas redes sociais, lá a gente mostra um pouquinho do nosso trabalho, dos nossos projetos e dos nossos clientes e também os nossos feedbacks. Então é muito importante isso, o seu posicionamento. Precisando, nós estamos aqui para te ajudar, nós estamos aqui para te atender com toda uma estrutura profissional, equipamentos de ponta, enfim. A gente tem todo o material e todo o conteúdo aqui, toda a experiência para te atender. E falando também, né, Fábio, você que está com a gente até agora, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, compartilhar esse conteúdo. É muito importante você fazer isso. Assim o YouTube ele vai entender que o nosso conteúdo é de valor. E cada dia que passa, né, Fábio? A gente tem entrevistas como essas aqui que são maravilhosas, enriquecedoras para nós. Então, assim, cada pessoa que passa por aqui é uma história diferente, é um conteúdo diferente, é um conceito diferente, um pensamento e por aí vai. Então, não deixe de compartilhar esse conteúdo, se inscrever e, de novo, quer participar, quer estar aqui com a gente? Entre em contato, faça o seu sonho possível, esteja aqui conosco, não quer, não gosta, não se sente confortável em falar, patrocine esse projeto e assim você vai ajudar a gente a dar continuidade e trazer mais conteúdos de valor. E Giovana, de novo, muito obrigado por estar aqui com a gente, espero que você tenha gostado desse conteúdo, pra gente aqui, assim, sem palavras do que a gente tratou, então muito obrigado pela confiança, muito obrigado pela sua disponibilidade e conte com a gente aí, a WK e a FF tá aqui. Eu vou contar. Pra É que eu conto. te ajudando. E você que ficou com a gente até agora, então, muito obrigado. Acompanhe os próximos episódios, acompanhe as nossas redes sociais, que a gente vai estar divulgando tudo certinho lá. E fique com a gente e até o próximo. Valeu, gente. Valeu.